O jovem rico vem a Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe dá uma ordem. Ele se vira e vai embora. Se ele tivesse dado todo o seu dinheiro, ele teria sido salvo? Não. Mas se ele tivesse dito: eu quero tanto a salvação, eu quero te confessar como Senhor, tudo o que o Senhor me disser para fazer, eu farei. É esse tipo de submissão que marca o desespero do pecador verdadeiramente penitente. Temos as melhores notícias do mundo para oferecer às pessoas, e elas se apegam à própria miséria. Agora, isso nos leva ao ponto deste texto. A reconciliação é pela vontade de Deus, pelo ato do perdão, por meio da fé. E, finalmente, pela obra de substituição, pelo trabalho de substituição. Em Romanos 4, surge a pergunta: como Deus pode justificar o ímpio? Como ele consegue fazer isso? Como Deus pode ser o Deus justo e o justificador daquele que crê em Jesus? Como pode Deus ser justo e justificador? Se Deus é um juiz e um criminoso entra no tribunal, o criminoso diz: eu sou culpado, e todas as evidências apoiam isso, e o criminoso diz: eu sinto muito e realmente me arrependo, eu quero ter uma vida diferente, e o juiz diz: ótimo, eu compro o seu arrependimento, eu te perdoo, sigo o seu caminho. Ele não será juiz por muito tempo, certo? Porque qual é a função do juiz? É cumprir a lei. O juiz tem que cumprir a lei. Se Deus é o juiz perfeito, então Deus tem que cumprir a lei. Então, como Deus pode ser justo e justificador dos pecadores? Como ele consegue fazer isso? O versículo 21 responde isso. 15 palavras gregas que resumem a reforma e resumem o evangelho. Se você conseguir essas 15 palavras gregas, mas algumas em português, se você puder explicar este versículo, você entende o evangelho. E você pode exercer o ministério da reconciliação corretamente. Aqui estão essas palavras. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina da substituição e imputação. É assim que Deus pode ser justo e justificador dos pecadores. Deus fez aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Em poucas palavras. Deus fez aquele que não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo. O santo, inofensivo e imaculado. E se o juiz de toda a terra deve agir com justiça, ele deve punir o pecado. Ouça isto: todo pecado já cometido por toda pessoa que já viveu será punido. Ou o pecador impenitente e incrédulo suportará essa punição eternamente e agravará a sua punição pecando por toda a eternidade. Ou outra pessoa terá que suportar a punição. Mas todo pecado já cometido será punido. Isso é justo. Então, Deus fez aquele que não conheceu pecado por nós. Bem, o que isso significa? Lembro-me de ouvir um pregador da TV dizer: bem, na cruz Jesus se tornou um pecador. Então ele teve que ir para o inferno por 3 dias e sofrer por seu pecado antes que o Pai o ressuscitasse. Isso faz parte do evangelho do curandeirismo, das posses da prosperidade. Isso é uma blasfêmia. Porque quando Cristo estava pendurado na cruz, ele era o Cordeiro sem mancha e sem mácula. É por isso que ele pôde dizer: Deus meu. Por quê? O que significa que ele foi feito pecado? Simplesmente Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador. Vou além disso. Deus tratou Jesus como se ele tivesse cometido pessoalmente todos os pecados cometidos por todas as pessoas que seriam redimidas, embora ele não tivesse cometido nenhum deles. Você diz: bem, como uma pessoa pode absorver toda a punição
por todos os pecados de todas as pessoas que crerão ao longo da história da humanidade. Como uma pessoa pode receber toda essa punição e absorvê-la em 3 horas de escuridão? Resposta: ele pôde receber uma quantidade infinita de punição porque ele é uma pessoa infinita. Deixe-me personalizá-lo. Deus tratou Jesus na cruz como se ele vivesse a minha vida e o punisse por todos os pecados que cometerei para a satisfação de sua justiça. Na cruz, Deus tratou Jesus como se ele vivesse a sua vida, com todos os pecados que você cometerá, punido por completo. E ele carregou em seu corpo os nossos pecados. Cristo não se tornou um pecador. Ele nunca quebrou uma lei de Deus. Essa é uma blasfêmia impensável. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, certo? Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz para com Deus estava sobre ele. Deus fez com que a iniquidade de todos nós caísse sobre ele. A outra parte disso que é realmente incrível. Olhe para o versículo novamente e vamos dar uma olhada na parte final dele. Tem mais. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que possamos nos tornar a justiça de Deus nele. Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse. Isso é substituição. Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse. Vocês estão prontos para isso? Para que ele pudesse nos tratar como justos, embora não sejamos. Vou dizer de outra maneira. Na cruz, Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida, para que pudesse me tratar como se eu vivesse a sua vida. Esse é o Evangelho. Deus olhou para a cruz, ele me viu. Ele olha para mim, ele vê o seu filho. Não apenas os meus pecados foram imputados a ele, mas a sua justiça foi imputada a mim. Sabe, lembro-me de ter uma conversa com alguém sobre isso alguns anos atrás e o pensamento veio, sabe? Se eu fosse Deus, acho que teria mandado Jesus passar apenas um fim de semana aqui. Desça mais cedo na sexta-feira e vamos trabalhar para que você seja crucificado na sexta-feira. Você pode sair da sepultura no domingo e voltar em seguida. Eu só preciso que você vá durante o final de semana e basta para você expiar os pecados. Bem, por que ele precisou ficar aqui durante 33 anos? Porque ele teve que ser um bebê, uma criança, um adolescente, um rapaz e um adulto. Por quê? Para que ele pudesse cumprir toda a justiça. E para que em todos os pontos ele pudesse ser tentado como nós, sem o quê? Pecado. Ele teve que viver essa vida perfeita para ser creditado a nós. Esse é o Evangelho. Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida e a sua, para que pudesse nos tratar como se vivêssemos a sua vida. Não é incrível? Que graça! Esta é uma reconciliação impressionante. Ele agora nos trata como trata o seu próprio Filho Santo. E um dia deixaremos este vale de lágrimas e entraremos na glória. E eu amo o que João diz. Seremos como Jesus.
pois o veremos como Ele é. Pai, agradecemos por esse chamado que nos foi dado para sermos ministros da reconciliação, pregando a palavra da reconciliação. Não podemos usar armas humanas para isso, mas apenas o que é divinamente poderoso, a palavra e o Espírito. Eu oro especialmente por esses jovens que estão aqui. Dê a eles amor pela verdade, compreensão da verdade, capacidade de manejar a espada com clareza e convicção. E conduza-os para terem corações preparados. Conduza-os ao seu povo para serem seus instrumentos de reconciliação. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos uma força de pessoas em tempos sombrios e obscuros, para proclamar a maravilhosa notícia de que os pecadores podem ser reconciliados com Deus e se tornarem filhos, herdeiros e co-herdeiros de tudo o que Deus possui na eternidade. Esta é a boa notícia. Corações abertos, abra, Senhor. Use-nos como seus instrumentos. Agradecemos por este privilégio. Em nome de Cristo, amém.